Como está a sua presença digital? Vamos pensar sobre isso? Ou melhor, vamos falar sobre isso. Presença digital, sua comunicação nas redes, influência digital. Contratar, não contratar? E quando contratar, quais as habilidades, quais as características essa influenciadora digital precisa ter para conversar com a sua persona, para criar uma identidade com a sua persona? O assunto de hoje promete. E é o segundo episódio do podcast Ascendentes, preparado especialmente para você que quer ascender em todas as áreas da sua vida. Hoje recebo aqui na minha sala Lohane Caixeta, influenciadora digital, comunicadora também, e eu vou deixar ela agora se apresentar um pouco mais para vocês. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar desse podcast, né? Para mim é uma honra estar representando aqui esse projeto tão maravilhoso que é o Mastermind Ascendentes, né? Então, como a Renata já falou, brevemente, eu me chamo Lohane Caixeta, tenho 26 anos, sou influenciadora e comunicadora de moda e especialista em presença digital aqui de Patos de Minas e região. Muito bem, Lohane. Eu já te conheço um pouco mais, né? A gente tem oportunidades de estarmos mais próximas, sobretudo nos últimos meses, mas quem tá aí ainda não te conhece tão bem, né? A maioria das pessoas que ainda vão nos assistir. E eu sei um pouquinho da sua história lá atrás, né? Do seu sistema familiar, vamos dizer assim. E eu sei que você teve dificuldades, tá? Diante do sistema na qual você foi criada, para quebrar, romper barreiras, romper paradigmas familiares, para empreender, para entrar nesse universo vasto e difícil do empreendedorismo. Nos conte um pouquinho mais dessa sua história, onde você foi criada, como que foi a sua trajetória até aqui. Então, literalmente, né, eu gosto de dizer que eu nadei contra a correnteza, porque a gente segue padrões, né, de criações, de educação, e a partir do momento que a gente vai tomando consciência do que a gente quer, aonde a gente quer chegar, a gente cria sonhos, metas, objetivos. Primeiramente, eu sou natural, né, aqui de Patos de Minas, a minha família também. Tenho mais 2 irmãs, uma mora fora e a outra é mais nova, com 14 anos, e eu sou a primogênita, né, como minha mãe gosta de falar. Então, assim, eu até me sinto honrada de estar onde eu cheguei, pela educação que os meus pais me deram. Mas, vamos lá, eu sempre tive essa necessidade de conquistar as minhas coisas, de ter as minhas coisas. O meu pai também me educou um pouco com essa essência de independência. E eu sempre tive essa sede de querer mais. Tudo começou com aquele anseio de fazer os 18 anos, porque eu queria minha moto, tirar minha carteira. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar desde os meus 14 anos para ter o meu dinheirinho, né? Então, a partir daí eu trabalhei de faxina, eu trabalhei fazendo maquiagem, que inclusive eu aprendi no YouTube. Comecei a aprender no YouTube, fui fazendo na família, depois fiz os cursos profissionalizantes e assim foi crescendo. Mas não deu certo, eu desisti, essa é a palavra, eu realmente desisti, não persisti. E acredito que não era pra mim de fato, né? Aquela coisa não me aquecia o coração como hoje. Em seguida, eu trabalhei também vendendo bolsas, eu revendia bolsas, eu fiz 18 anos e comecei a trabalhar de carteira assinada, né? E aí começou aquela luta por conquistar, porque a sociedade hoje, ela impõe padrões, né? Então, assim, você tem que nascer, crescer, estudar, fazer faculdade e seguir a sua profissão.
E eu já comecei por aí, porque quando eu fiz 18 anos que eu me formei no ensino médio, eu já não fiz faculdade. Alguns sabem, mas muitos não. Meu sonho era ser médica. Eu tinha o desejo em ser médica especialista em cardiologia clínica. Infelizmente, né, não deu certo, mas Deus sabe de todas as coisas. E quando eu entendi que isso de fato não era para mim, eu comecei a buscar outras coisas. Eu sempre tive esse anseio por ter uma independência financeira, por ter o meu negócio. E na minha família não foi sempre assim, né? Eles seguiam esses padrões, falando aqui um pouco também da CLT. Então eu comecei a trabalhar para ter a minha renda, para conquistar as minhas coisas. Foi aí que eu tirei a minha carteira, conquistei a minha moto 0 quilômetros, tudo assim com o meu dinheiro, e isso sempre me encheu os olhos, mas não era o suficiente porque eu não me sentia completa. Com o passar dos anos, eu fui querendo mais, eu sempre fui assim, conquistei uma coisa, próximo degrau. Há 3 anos atrás, 4, vou dar uma arredondada, eu passei por um quadro de depressão. Infelizmente eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, fiz acompanhamento, psicólogo, psiquiatra, fiz o tratamento tudo certinho. E nisso, em conversa com uma amiga, eu estava me sentindo estagnada, já estava nessa crise existencial. E ela falou: Lohane, você tem Instagram, não tem? Eu falei: tem. Por que você não posta a sua rotina no seu dia a dia? Você gosta muito de treinar, possa ser indo pra academia. Eu falei: por que não? E eu tava de férias. E foi assim, eu comecei postando, posta ali, posta aqui, ela me corrigindo, me dando conselhos. E eu fui tomando gosto pela coisa. Então, assim, é uma coisa que foge totalmente da minha essência, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito introvertida, que não tinha muitos amigos, muito vergonhosa. E eu fui colocada nesse meio que eu tenho que me expor, né? Expor a minha imagem. E aí eu fui tomando gosto pela coisa e comecei a buscar conhecimento sobre provadores. Até então eu fiz o meu primeiro provador, cheguei na loja, com a cara e com a coragem. Falei com o lojista: olha, assim, desse jeito, você aceita fazer um provador gratuito? E assim eu fiz o meu primeiro provador. E aí que começou a minha carreira, né? Deus implantou essa sementinha no meu coração que me fervescia, sabe? Eu tinha prazer naquilo ali, eu me sentia feliz. E aí eu comecei a buscar o meu autoconhecimento, minha conexão com Deus, e isso foi só fortalecendo, e cada dia mais eu buscando mais conhecimentos, e até que em julho do ano passado eu decidi fazer a transição de carreira, né? Então tem 1 ano que eu estou aqui 100% me dedicada nesta área. Ai, muitas coisas, né? Você falou muitas coisas importantes, mas eu considero que você estourou uma bolha, né? Você estourou uma bolha. E nessa hora eu me identifico também, porque eu cresci numa família que todo mundo presta concurso público, né? Já comentei também com você. Meu pai é aposentado da Assembleia Legislativa, as minhas irmãs, uma da Caixa Econômica Federal, a outra da Justiça Federal, meus cunhados são concursados. Se duvidar, até o cachorro e o papagaio da minha família é concursado, né? Então, assim, eu também tive que estourar essa bolha, eu também não tive esse incentivo da família para empreender, muito pelo contrário. O sonho da minha mãe era eu passar no concurso público, e ela falava comigo: minha filha, você é tão inteligente, você pode passar no concurso público. Como que se passar no concurso público é o ápice da felicidade, né? Mas enfim, quebrar esta bolha para mim foi muito difícil, né? E eu levei muito mais tempo do que você, Lohane. Eu te admiro muito, porque você é muito jovem ainda para ter passado por tantas coisas que você passou, por tantas experiências, e por ter tido essa consciência de você querer mais, bem mais cedo do que eu, tá? Eu te dou os parabéns. E outro detalhe que você falou, que as pessoas têm um pouco de receio em falar em ambição. Sim. Né? Sim. Existe um tabu por trás dessa palavra ambição. A ambição é você querer sempre um degrau a mais,
Mas tem um detalhe, sempre com gratidão no coração pelo aquilo que você conquistou até aquele momento, né? Então, nós somos gratas. Até aqui, Deus me sustentou, eu sou grata por tudo que eu tenho, mas eu quero um algo mais. Essa ambição, ela é extremamente importante para a gente conquistar novos lugares, né? Sim. Muito linda a sua história, inspiradora. E outra coisa que eu queria saber de você, e tenho certeza que vai agregar também, pessoas que estão nos assistindo vão identificar também, é como você tomou a decisão de sair do CLT para empreender, né? No sentido de sentir esta segurança dentro do seu coração, se é que existe isso, né? A gente dá esse salto aí, né? E o que foi que te deu esse start? Foi realmente a paixão pela nova profissão? O que te fez sentir essa segurança para falar assim, não, agora eu vou passar aqui a terceira, vou engatar uma quarta e agora vai? Então, introduzindo um pouco o assunto, eu estava trabalhando exaustivamente, porque no ano de 2024, 2023, 2024, eu conciliei os 2 trabalhos, né? Então, eu fazia provador no meu horário de almoço, eu saía do serviço, chegava em casa, gravava provador, eu dormia às meia-noite e acordava às 3 horas da manhã para gravar provador, porque eu ficava o dia todo no trabalho. Muitas das vezes não me alimentava bem, então eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha tempo para minha família, para minha casa, e não tinha tempo para mim. E eu sabia que eu precisava tomar uma decisão entre ambas as partes. Obviamente, eu optei por aquilo que me deixava mais completa, que eu sentia prazer em fazer. Não que eu não gostasse da profissão que eu trabalhava, eu sempre gostei, tanto que eu trabalhei desde os 18 nessa área, mas eu precisava tomar uma atitude. Você chegou no seu limite, né? Exatamente. E aí, como eu falo para todo mundo, entreguei para Deus. De 3 anos para cá, eu tô trabalhando nessa conexão com Deus, essa proximidade, e tenho aperfeiçoado as minhas conversas com Ele, e eu falei assim, Pai, eu não tenho condições mais, eu não tenho mais forças, eu preciso fazer alguma coisa. E aí me veio a ideia de pedir conta. Eu pensei em várias possibilidades, trabalhar meio período, enfim, mas não se encaixava, não batia. E aí eu conversei internamente, em casa, né, trabalhei a ideia, e foram 6 meses de preparação até eu... Amadurecer. Isso. Falar assim, não, agora eu quero sair mesmo. E não tem uma segurança. Não tem essa confirmação, assim, de falar, não, é isso aqui... E vai dar tudo certo. Porque eu abri mão da segurança que eu tinha, que era o CLT. Então, quando eu decidi que eu ia sair, ainda levou 1 semana para me chegar no meu gerente e pedir conta. Para vocês entenderem que tudo é no tempo de Deus. Uhum. E, Renata, foi tão leve. Eu não fiquei nervosa. Eu não chorei. Isso você não chorou? Não chorei. Isto é uma coisa... Exatamente. Porque a Lohane chora muito, muito. Muito. Eu sou muito intensa, né? E sempre quando eu ia conversar com o meu gerente, eu dava aquele nervosinho, independente do assunto, né? E era algo muito importante pra mim, era uma decisão muito incisiva, né? Era a minha carreira ali que tava em jogo. Então, como eu disse, não fiquei nervosa, não tremi, conversei, foi muito firme, que eu tive que conversar com o gerente, depois conversei com o patrão, e posteriormente, alguns dias, não chorei. Então, assim, eu sei que é de Deus quando é leve. Exatamente. Então, quando falou tudo. O fardo, o seu fardo, você passa ele para Deus, que ele é leve, você pode ter certeza que tá no vem dele certo. Também, que está no caminho certo. Maravilhoso, né? Aí você também nos trouxe aqui uma palavra, coragem, né? Sim. Coragem. A própria palavra de Deus fala,
filha, seja forte e corajosa, né? Apenas seja forte e corajosa, vai dando os passos que eu vou colocando no chão. Exatamente. E foi como você fez. Agora vamos falar sobre a profissão, sobre os novos projetos, porque assim, as pessoas também levam o tempo, mesmo depois que decidem empreender, elas levam um tempo. Eu percebo isso, tá? Com várias mentorias que eu já ministrei, que as pessoas levam um tempo até entender a necessidade de investir em conhecimento e aprofundamento, tá? Sim. Não é só você, isso que eu quero dizer, todos passam por esse processo, né, de entender. E eu te digo assim, porque eu sempre faço mentorias, né? Quando eu decidi ser mentor, inclusive eu fiz uma formação de mentores, eu já fiz mentoria na área de gestão, eu já fiz mentorias na minha área específica. Olha, Lohane, eu já fiz uma mentoria só para aprender a gerir as minhas emoções. Olha. Uma mentoria de desenvolvimento pessoal para aprender a gerir as minhas emoções. Então a gente, depois de um tempo, a gente entende essa necessidade de investir no nosso conhecimento, no nosso crescimento. Sim. E quando foi que você despertou para isso? Que eu sei que recentemente você fez um investimento, gente, e os investimentos não são baixos, né? Quando Sim. a gente escolhe fazer uma mentoria, um curso, e eu sei que você foi para São Paulo, para Alphaville, para desenvolver, aliás, que eu saiba, você é a única influenciadora digital aqui de Patos que já passou por uma imersão desse nível, né? Imersão Provador Prime, para aprender tudo relacionado a ser uma influenciadora de impacto. Então, como é que foi essa sua tomada de decisão de investir mais pesado no seu crescimento e no seu conhecimento? Então, Renata, a palavra coragem, ela define tudo isso muito bem. Mas antes dela, claro, a gente precisa entregar para Deus. Só porque nessa questão de conhecimento envolve um pouquinho a área emocional. Porque eu tinha um bloqueio muito grande, crenças muito grandes. Crenças limitantes. Exatamente. E os viés também cognitivos, aqueles pensamentos sabotadores, principalmente na área financeira. Então, eu me limitava e internalizava algo que não era meu, né? Então, eu tomava aquilo como verdade, realmente se tornava verdade, e aquilo me limitava, não deixava eu me desenvolver. E como nós já dissemos aqui, eu sempre tive essa necessidade de crescer. Então, trabalhando meu autoconhecimento, sempre essa conexão com Deus, trabalhando as minhas emoções e conhecendo e aprendendo a dominá-las, eu entendi que eu precisava dar o próximo passo. E como que eu identifiquei isso? Eu fiz a transição de carreira há 1 ano, e nesse 1 ano eu venho trabalhando, me dedicando só porque eu permaneço no mesmo lugar, né? E foi por isso que eu decidi sair da CLT. Faça as mesmas coisas e obtenha os mesmos resultados. Faça algo diferente e saia da sua zona de conforto e obtenha resultados espetaculares. Exatamente. E então, surgiu uma oportunidade. Novamente, eu gosto de ressaltar que é de Deus, porque eu conheci a Escola Moda com Propósito em uma sexta-feira. 3 semanas depois, eu estava em São Paulo, né? Então, assim, foi um processo muito desafiador. Eu tive que vencer e dominar o medo. Eu passei muito mal por isso, eu tive que trabalhar o meu psicológico para isso. Eu viajei para São Paulo sozinha, sem conhecer ninguém, somente com Cristo do meu lado, né? Eu falei assim, Senhor, literalmente eu estou dando passo, e eu sei que o Senhor vai me dar o chão. Renata, e foi tudo maravilhoso. Eu acompanhei tudo daqui. E então, assim, é essa coragem, porque uma coisa que eu aprendi é que nessa vida nós somos passageiros, e passageiros uma hora vai embora. Então, se a gente não utilizar o tempo que a gente tem para arriscar em busca dos nossos sonhos, qual que é o nosso propósito? Qual que é o nosso propósito? Te pergunto aí, qual é o seu propósito?
Você está em busca do seu propósito? Você está dando passos em direção a ele? Exatamente. Muito bom, Lohane. E as novidades, né? Baseado em tudo que você viu lá, você acha que você estava no caminho certo de provador, a técnica, o atendimento de excelência, o propósito? Você acha que o seu trabalho vinha alinhado? Você teve que virar o leme agora? Como que é um trabalho de uma influenciadora, por exemplo, um provador de excelência? Quais são os pontos-chaves? Então, nessa imersão, que foi muito intensa, e primeiramente eu quero ressaltar que eu fiquei muito grata por ter alcançado essa conquista, que era um sonho meu, tá lá no meu caderninho, eu tenho que inclusive até colocar o ok, que eu consegui realizar nesse ano de 2025, que era ampliar os meus conhecimentos, e eu tinha esse desejo de ir para fora, né, de ir para outro lugar e buscar essa autoridade, essa especialidade. E o provador foi algo que sempre me tocou muito, né? Então surgiu essa oportunidade do Provador Prime, e lá eu vi que eu estava no caminho certo. São amplos os conhecimentos, vários aprendizados, a gente tem um network muito interessante, só porque tem alguns pontos de amadurecimento, de aperfeiçoamento, e além dessa imersão que eu fiz presencial, eu estou fazendo também um curso online para atender as lojistas aqui da cidade e região, quanto a estoque, quanto a VM, quanto a compras assertivas. Então, assim, meu atendimento não vai ser só a provadores, né? O provador é o início de tudo. Então, por trás, a ponta do iceberg. Por trás de um bom provador para lojista, tem vários outros pontos que também precisam ter atenção, né? Igual você ressaltou aí da questão do atendimento de excelência, né? Isso é uma coisa que falaram muito lá. E nós, como consumidores, prezamos por esse atendimento de excelência, né? Eu já tive a infelicidade de alguns atendimentos aqui péssimos, e a gente vê essa necessidade de mercado, né? De os lojistas proporcionarem essa experiência. E até ouso a dizer que a experiência no atendimento fideliza até mais do que o produto. Concordo plenamente com você. Inclusive, dia 19 agora de setembro, né, Lohane, nós vamos fazer a 9ª edição dos Segredos do Luxo, no qual você vai estar lá comigo como a nossa mestre de cerimônias, e nós vamos abordar exatamente esse tema, a experiência que você oferece aos seus clientes. Ela tem um peso de valor, né, extremamente alto, e é decisiva na hora da pessoa optar em comprar do concorrente ou comprar de você. Exatamente, eu já saí de lojas porque eu não fui atendida. Eu já fiquei 10 minutos dentro de uma loja e não fui atendida, né? Então, os lojistas precisam ter essa consciência e também treinar os seus colaboradores para isso, né? Porque é um ponto muito importante que faz total diferença, né? E são vários quesitos que cercam o atendimento de excelência, que cercam proporcionar uma experiência, né? Mas agora falando de provadores, lá no Provador Prime são amplos os conhecimentos, a gente abrange várias áreas, desde uma boa iluminação até no que dizer dentro de um provador. Pausa. A pausa é a seguinte: ninguém, gente, aguenta mais. Olha aqui pra mim. Aquele provador, nossa, tô apaixonada com essa roupa. Ninguém aguenta mais isso, tá? E aí a influencer vai, fala que tá apaixonada numa roupa, daí a pouco vai em outra loja, tá apaixonada em outra roupa, né? Então isso ficou banalizado.
Você, influenciadora, você precisa desenvolver o seu vocabulário dentro da moda, você precisa aprender mais sobre estilo, sobre composição de looks, Tecidos. tudo isso que a Lohane veio com essa bagagem. Fala também da Sim. questão dos tecidos, que é importantíssimo. Então, dentro do provador, como você mencionou, não é só você ter uma beleza e chegar em frente ao espelho e vestir um look bonito, né? Então envolve iluminação, envolve cenário, envolve conhecimento sobre tecidos, envolve a comunicação e, obviamente, um bom trabalho sobre vídeos e fotos para você entregar para o seu cliente. Então, dentro dessa comunicação, do que você vai falar na hora do provador é o ponto-chave. Só porque dentro dessa comunicação também tem as técnicas de vendas, tem as técnicas de conversão, gatilhos mentais. Isso, exatamente. Então é uma área muito ampla. Mas quando a gente vai apresentar um look, uma composição, a gente foca em benefícios e características. Né? Então a gente fala das características, o que é o look, o tecido, e os benefícios é o que a pessoa vai levar comprando aquele look, né? Quais são os benefícios que ela terá também adquirindo aquele look? Uma versatilidade, né? Pode fazer N looks com aquela composição, a autoestima elevada, né? Várias coisas que estão por trás de um look bonito, né? E o conhecimento, Renata, ele é muito importante, porque a imagem, ela fala, né? E ela fala antes da gente sequer abrir a boca. Certamente. Né? Então, o que a gente está vestindo, como a gente estamos nos apresentando, é muito importante. Então, nós precisamos ser intencionais. E isso é algo que eu quero trazer dentro dos meus provadores, porque eu não quero só, entre aspas, vender uma roupa. Eu quero que a pessoa sinta a transformação através daquela roupa. Eu quero que ela seja intencional. Olha, o que você quer transmitir? Como você vai se sentir através daquela roupa. Então, não é só uma venda. É a transformação que a pessoa vai ter através daquela roupa que ela está adquirindo. Maravilhoso, né? Quem dera se todos os influenciadores entendessem isso, né? A transformação que eles podem gerar, trabalhar junto com nós, consultores de imagem, né? Trabalharmos em harmonia. E agora, a fala é para você que é o lojista, para você que é o dono da loja. Muito importante na hora de contratar um influenciador, que esse influenciador ele seja a cara do seu negócio, que ele converse com o seu cliente ideal. Exemplo, tá? Você trabalha ali com joias sofisticadas, joias de alto padrão. A maioria das suas clientes são mulheres acima dos 35 anos de idade. Daí você contrata uma adolescente para fazer a sua comunicação, né? A sua divulgação. Não vai ter essa harmonia, não vai ter essa conexão do influenciador com a sua marca, com aquilo que você quer transmitir, tá? Então o recado é para você, lojista, na hora de contratar, precisa observar estes aspectos. E baseado nisso que eu falei, Lohane, você enquanto profissional, você considera que você identifica, você conversa bem com quais tipos de públicos e segmentos? Além de moda, é claro, uma moda mais elegante. Quais outros segmentos você acha que a sua presença, o seu trabalho, o seu posicionamento comunica bem? Então, Renata, eu tô bem inserida, né, nesse mundo da moda de forma ampla. Também de beleza, né? Eu te vejo muito também nessa área. Exatamente. Mas eu trabalho também fornecendo uma assistência, uma consultoria para os lojistas de outros segmentos visando presença digital, tá? Então, Sim. eu
fico ali também nos bastidores, eu presto essa assessoria para os lojistas, então eu não tô só na moda e na beleza, eu consigo atender outros mercados, outras lojas, por exemplo, moda masculina, né, Cláudia Almeida, loja de celulares, enfim, porque muitas pessoas, muitos lojistas e empresários não têm ainda não entendem essa necessidade de estarem inseridos e acompanhar a tecnologia, né? Até hoje, né, Lohane? Infelizmente, Renata, ainda tem. Alguns mentores até ousam dizer que quem não acompanha fica para trás, né? E fecha. Fica mesmo, né? Exatamente. Fica. Porque quem depende somente do boca a boca, né, do antigo boca a boca, da indicação, gente, esses clientes, eles vão raleando, né, literalmente, né, eles vão diminuindo até entrar numa verdadeira escassez. Você tem que estar captando novos clientes o tempo todo, né, novos clientes. Se você quer ter um negócio duradouro, você necessita captar novos clientes. E um dado muito importante é que o belo vende mais. Sim. Né? Não adianta a gente ir contra a beleza, né? Uma foto com uma qualidade boa, né? Com uma alta resolução, um cenário, como você falou, interessante, uma comunicação agradável, um vocabulário rico, porque o belo vende mais, né, Lohane? Sim. E outro recado, Renata, também para os lojistas é que se atentar a todos esses quesitos que envolve ter um negócio é muito importante, porque muitas das vezes os empresários, os lojistas contratam os influenciadores contando que eles vão vender. Ótima observação, porque influenciador não é vendedor. Né? Exatamente, né? Nós somos contratados para trazer visibilidade. Visibilidade é o ponto-chave. Então, e tem vários quesitos para que essa visibilidade, para que essa divulgação seja alcançada com sucesso, né? Primeiramente, tem que ter um bom atendimento, tanto físico quanto online, né? Se for o caso dos dois. Vai anotando, gente. Dica valiosa aqui, ó. Tem que ter um bom perfil no Instagram, né? Tem que estar bem alinhado, bem estruturado, porque o online é como se fosse o físico. Tem gente chegando ali a todo momento, né? Então, um bom atendimento, um perfil organizado, bem belo, né? Não tem que ser aquela coisa, aquele perfeição, isso, porque a perfeição às vezes ela incomoda, né? Se é perfeito demais, às vezes pode incomodar também, né? Não sendo aquela coisa de catálogo, né? Só foto de catálogo. Isso, catálogo. Que também não passa credibilidade. Não é humanizado, né? A constância, que também é muito importante. Não adianta você ter isso e não ser constante, porque eu costumo dizer que se você tem uma loja física, para as pessoas chegarem, você tem que chegar na loja física e abrir as portas. E o online é da mesma forma. É como se fosse a sua loja, você tem que chegar e abrir as portas, você tem que aparecer ali, você tem que mostrar o seu produto, despertar desejo e convencer as pessoas de que ela precisa de você, né? Então, assim, é todo uma atmosfera, né, que por trás. Então, o influenciador, ele é só um pontinho, ele é o final, ele vai divulgar a sua marca depois que isso tudo já está estruturado. Aí sim, podemos garantir um bom resultado. Excelente a sua explicação, os pontos que você levantou, e eu concordo absurdamente, né? O influencer, ele chega ali como a cereja do bolo, né? Então, se tudo por trás não estiver alinhado até aquele momento, aí não é querer esperar que o influenciador vai postar uma foto e você vai fazer milhares de vendas. Não é assim que funciona, né?
Vamos colocar real. Não é assim que a banda toca, né, meu amigo lojista? Você tem que fazer o dever de casa, né? Aquilo que está por trás ali, os bastidores, cuidar do seu estoque. E a Lohane falou sobre VM. Para você que está aí nos assistindo e não sabe o que é VM, é visual merchandising, né? Aquilo que os olhos estão vendo, a disposição das peças na loja, muito importante, né? As araras estarem organizadas, as cores harmônicas, tudo isso, né? Quanto mais a iluminação é indireta, mais sofisticação traz, quanto mais a iluminação é aberta e direta, entende-se que as peças são mais populares, mais baratas. Quanto mais colorido também, entende-se que as peças vão ser mais baratas, né? Quanto mais discreto e harmônico ali a combinação de cores. Então, tudo isso tem que estar conversando também com seu cliente ideal. Outro ponto muito importante, porque os lojistas precisam entender qual é a sua persona ideal, qual que é o seu cliente ideal e qual que é o estilo da loja. Porque não adianta a pessoa querer arrumar de tudo dentro da loja para vender para todo mundo que não vai funcionar. Ótimo ponto também. Vamos dar um exemplo prático? Agora, né, entrou o boho chic, né? Bom exemplo. O boho entrou e os lojistas compraram aquele monte de bata, aquele monte de babado, aquele monte de cinto de couro, sem antes verificar se aquele boho chique conversa com o seu cliente, com quem paga as suas contas, com quem compra. E o que teve de promoção de peças boho agora no final da coleção foi um absurdo, porque a pessoa compra errado, né, Lohane? Compra errado. Essa análise é muito importante. Lógico que não é só isso, mas é o princípio, né? A gente precisa analisar números, dados, mas você sabendo quem é o seu cliente ideal, o estilo da sua loja, você já tem uma noção de como que vai ser a sua comunicação dentro das redes, para quem você vai falar, para trazer essa intencionalidade e, lógico, para fazer compras assertivas. Porque você, entendendo quem é o seu cliente, você vai conseguir trazer as peças que vai sanar a dor daquele cliente. Então, você vai resolver o problema daquele cliente, né? Então, tendo esses dados, você consegue fazer uma curadoria interessante, sem gerar acúmulo de estoque, peças paradas e tendo que fazer liquidação, vendendo a preço de banana, até potenciais peças, né? Então, eu acredito que isso não é uma forma interessante de se trabalhar, né? Trabalhar no achismo, achar que só porque é tendência pode trazer que vai vender a rodo. E não é por aí que é o caminho, né? Exato. E você falou aí uma palavra, promoção, que a gente também precisa destrinchar isso aí um pouco mais, né? Porque, na realidade, se você compra assertivamente, né, tanto em profundidade de grade, né, quanto em diversificação de grade, quanto mais você acerta nesse ponto, menos promoção você tem que fazer, né? Mas um outro ponto também é assim, a peça está ali. E aí a cliente vai na loja, ela vê aquela peça ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a peça ali. Na mente do cliente, no subconsciente do cliente, aquela peça já deu, ela já está velha, ela quer novidade. Essa necessidade do cliente de sempre querer novidade, tá, faz com que os lojistas errem às vezes. Por quê? Às vezes, se ele remanejar a loja, é o VM. O VM, remanejar a loja, mudar, colocar aquela peça de uma outra forma diferente, numa combinação inusitada, trazer criatividade para aquela peça, ela ganha uma nova cara e ela se torna uma novidade. Exatamente. Então é muito mais barato para você, lojista, fazer isto do que ficar sempre aprisionado à novidade, né? Sempre tendo que trazer novidade e aquele estoque acumulando ali e no final, promoção. Só volta dinheiro pro caixa.
Né? Cadê a lucratividade? Eu acompanhei de perto um caso como este. Ela só busca por novidades, ela só aparece quando tem novidades, aí ela grava falando, chegou novidades, esperam que eu vou postar e tal, faz o story dela lá. E depois some por 15 dias. Então, esse anseio por novidades também já está um pouco batido, porque as pessoas já estão saturadas. Então, a gente também reformular, trabalhar essa ideia, por exemplo, lançamento de coleção, dar nome às coleções, a gente volta um pouquinho no trabalhar a experiência, preparar um mimo para cliente, trabalhar o visual merchandising, criar conteúdo com essas peças que estão estagnadas, porque muitas das vezes, trazendo agora um pouco o olhar do lojista, aquela peça está parada ali há muito tempo, e ele enjoou. Mas tem clientes que ainda não visitaram a loja. Então, quando você trabalha formas de usar, remaneja a loja, trabalhando o VM, como a gente já disse, cria conteúdo com aquela peça, mudando, né, a forma de usar, de composições, você já cria algo novo. Exatamente, né? É isso aí. Então, é um pouco amplo essa ideia, mas as pessoas precisam tomar essa consciência de que só fazer o mesmo repetidamente não vai mudar as coisas. Gente, esse podcast, para você que é lojista, influencer, está imperdível, viu? Você que viu aqui até esse ponto, não esquece de encaminhar esse podcast para um amigo seu que está patinando aí com a sua loja, né? Eu como lojista também, né? Eu fico imensamente triste quando eu vejo uma loja fechar. Nossa. Quando eu vejo passa-se o ponto. Aquilo dói um pouquinho no meu coração, porque a gente tem empatia, né? A gente sente como se fosse aquele lojista, porque são sonhos desfeitos, né? São projetos abortados. Então, antes disto acontecer, nós precisamos entrar com essas técnicas, peça ajuda, traga um profissional como a Lohane para sua loja, para poder trazer um novo frescor, trazer uma movimentação, trazer uma nova técnica, haja enquanto é tempo. Porque é muito fácil, né, Lohane? Você sentar lá no seu sofá e falar assim, nosso comércio está horrível. O governo é o que a gente escuta. Eu só olho para o meu marido e falo assim, meu amor, vamos agradecer. Porque as pessoas estão reclamando do comércio e nós estamos tendo crescimento esse ano. A Cláudia Almeida Moda está em crescimento. Em torno de 12% nós estamos crescendo esse ano, né? Então, assim, é possível, tá? Faça o que precisa ser feito, busque os profissionais que precisam para levantar o seu negócio enquanto é tempo, não é, minha querida? Exatamente. É muito importante tomar essa consciência, né, primeiramente, e depois veio querer. Porque é igual aquele ditado tradicional que a gente sempre ouve, a gente ajuda quem quer ser ajudado, né? Então, a partir do momento que você tem essa consciência de que você precisa fazer algo, você está disposto a fazer, aí sim entra o conhecimento, que igual a gente falou lá no início, né? Então, eu senti essa necessidade no mercado e é por isso que eu fui atrás de conhecimento lá fora para trazer para elas aqui dentro. Esse suporte, esse apoio, essa assessoria dentro dos negócios, porque como você disse, eu também fico muito chateada em ver lojas fechando, e eu já acompanhei alguns casos de perto, e é assim, deprimente a situação, né, e às vezes poderia ser feito algo, poderia tentar mais um pouco, né, porque realmente não vamos negar que é desafiador. Né, nós que empreendemos, eu costumo dizer que para mim todo dia é uma vitória, porque cada dia eu venço um desafio, né? Amém. E é assim a nossa escada,
né? Todo dia é um passo, todo dia é um avanço, cada dia a gente vai construindo, mas a gente precisa do conhecimento, a gente precisa da constância, e assim nós vamos moldando e evoluindo o nosso negócio e também o nosso pessoal. Amém, gente. Que fala maravilhosa. Obrigada. Lohane, agora nós estamos caminhando para o final, tá? Do nosso podcast. Tenho certeza que o conteúdo está riquíssimo. E nós vamos fazer um por um. Eu falo uma palavra, você fala uma. A primeira que vem na sua mente, tá? Tá. Família. Amor. Dinheiro. Conquista. Trabalho. Sucesso. Oh! Que assim seja, né? Amém. Experiência. Experiência. Deixa eu pensar. Eu vou colocar felicidade, que foi o que eu senti. Sim. Lohane, filhos. Filhos. Ai, Renata. Filhos. Expectativa. Boa! Boa, gostei. Lohane tem filhos caninos, Sim. né? Lohane, agora pra frente, futuro. Futuro. Sonhos. Sonhos. Muito bem. Agora olha ali naquela câmera e deixa sua última mensagem para quem vai nos assistir posteriormente. Claro. Eu, como a Renata mencionou anteriormente, fui em busca de conhecimentos recentemente em São Paulo. Realizei uma imersão Provador Prime e aqui na cidade e região eu também acredito que eu sou a pioneira nesta formação, né? Eu fui em busca de conhecimento para agregar aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, se você conseguiu identificar alguns pontos de melhoria, se você sente que precisa melhorar, alavancar o seu negócio, tanto na presença digital quanto em provadores, eu quero me colocar aqui, Renata, à disposição. Podem entrar em contato comigo, a gente marca um café, os meus atendimentos são todos personalizados, eu reservo um momento para te atender, para te ouvir e entender as suas necessidades. Então, eu busquei esse conhecimento para alavancar os negócios da nossa cidade e região, então eu espero por você. Maravilha, gente, nós temos parceiros, né, Belíssima, Semijoias, estou sempre de Belíssima, nossa parceira brilhante. Lohane, tem presente para você? Normalmente eu presenteio com o meu livro, né? Mas você já tem o meu livro, inclusive eu quero seu feedback, tá? Claro. Em relação ao Luxo Mudou, uma nova perspectiva. Mas eu trouxe para você aqui, ó, o de bolso, mais esperto do que o diabo. Queria ler. Eu sei que você queria esse livro, ele realmente traz insights poderosíssimos para você alavancar ainda mais nos seus negócios. Ai, que ótimo, gente. Olha a felicidade da pessoa ganhando um livro. Quem não lia? Ai, que maravilha, né, Lohane? Obrigada, É muito Renata. bom. E, amores, se você perdeu o primeiro episódio com a Caroline Faria, foi imensamente interessante sobre finanças, mais precisamente sobre endividamento, tá? E sobre educação financeira. Então, já segue a gente aqui no canal, assista ao primeiro episódio e mande este aqui para alguém que precisa muito escutar essas palavras. Muito obrigada, Lohane, de coração, tá? Eu que agradeço. Muito sucesso, sempre caminhamos juntas, sempre, porque nós somos ascendentes. Beijo.